Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a equipe fiscal e tributária do Portal Contábil, hoje para falar sobre a reforma tributária, os principais pontos. Oi, Varlete, oi, Eila, boa tarde. Olá, Oi, tudo boa bem? tarde. Obrigada aí pela participação, né? Lembrando aí os clientes que a gente vai estar disponibilizando esse material em seguida para quem não pôde estar presente, né? E também as perguntas a gente peça para que ligue para nós aqui, ou mande e-mail, ou também entre no WhatsApp ali do setor fiscal para saber mais dúvidas, né, que possa ter, porque são vários segmentos, a gente vai falar de serviço, a gente vai falar de comércio. Então, a ideia aqui é a gente não focar com a parte política, mas sim com a parte que, de fato, ela vai influenciar aí no futuro, mas que você também não fique muito preocupado com isso, porque tem muita água que rolar por baixo dessa ponte ainda, né? Tem muitas decisões, muitos alinhamentos que tem que ser feito, e a nossa ideia é trazer para vocês aí uma breve orientação com relação aí à reforma tributária. Tá certo então, pessoal. Vou iniciar aqui, né? Eu vou fechar a câmerazinha, tá, Luan? Só para Uhum, ele também, só para a gente realmente ficar o vídeo melhor, para o tá pessoal que está certo. assistindo, né? Uhum, obrigado. Então, pessoal, da reforma tributária, né, em julho de 2023, agora a gente teve a aprovação dela, né, lá na Câmara dos Deputados, né? E agora ela chegou no Senado, para ser analisada pelo Senado Federal, né? Esse é o andamento atual dela, né? A gente vai apresentar aqui nesse material o que a gente sabe até o momento da reforma, né? A gente não vai abordar aqui exemplos de cálculos, até porque ainda não temos nada praticamente definido, né? A gente ainda está com, digamos assim, esperando ainda o governo bater o martelo para a gente ter uma definição total da reforma, né? Então, acompanhem com a gente nesse material aqui que a gente preparou para vocês, os principais pontos dessa reforma tributária que o Brasil vai ter. Tá? A reforma tributária, o que, que ela vai acontecer com ela, né? Com a reforma, vão ser substituídos 5 tributos, que serão mudados para apenas 2, né? Um dos tributos é que a União vai gerenciar e o outro vai ser compartilhado entre estados e municípios. Eles vão ser transformados em IVAs, impostos sobre valor agregado, tá? Então, atualmente, a gente tem vários impostos com várias siglas, né? Temos IPI, temos PIS e COFINS, IRPJ, CSLL, daí tem o ICMS, tem o ISS. Então, um dos pontos da reforma é transformar esses impostos em apenas 2, né? Um que a União vai gerenciar e o outro que os estados e os municípios vão gerenciar, tá? Então, um deles é o CBS, né, que é a contribuição sobre bens e serviços, que unifica PIS, COFINS e IPI. Esse vai ser gerenciado pela União. E o outro imposto vai ser o IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que unifica ICMS e ISS. O IBS vai ser gerenciado pelos estados e municípios, tá, pessoal? Então, a gente vai ter Lembrando essa aqui, né, Luan, transformação. se a gente puder fazer uma contribuição que Sim, todos os lucro presumido, lucro real, simples nacional, tem esses impostos, né? A maioria, na verdade, só a questão ali do IPI, que é mais voltado para a área da indústria, e o ISS, que seria serviço, mas hoje a gente já paga, só que paga com certo nível de percentual que é definido há bastante tempo, né? O Simples Nacional com a regra do Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido com base nas suas regras. E aí eles estão, na verdade, digamos, unificando esses impostos num só para chegar em seguida aí num único percentual, né, de contribuição, que é uma das definições que ainda vão ser feitas, tá? Hoje, né, todas essas empresas, tanto do lucro geral como do Simples Nacional, ela tem cada uma já as suas alíquotas pré-definidas e a ideia é fazer uma consolidação dentro de cada categoria aqui para que fique unificado. isso. Aqui a questão, né, é simplificar, né, essa cobrança também, e porque atualmente a gente tem uma tributação que não contempla a unificação, né, a não ser o Simples Nacional, né, que unifica ali dentro da guia os impostos, mas eles ainda não estão assim totalmente em conjunto
em uma única contribuição, né? Digamos assim. Tá? As alíquotas, tá? Enquanto ficam as alíquotas desses impostos que vão ser transformados, tá, pessoal? Atualmente, a gente tem a ausência dessa clareza sobre as possíveis alíquotas, né, do IBS e do CBS. Isso tem gerado algumas inseguranças e dificuldades para até mesmo a gente, da parte tributária e fiscal, gerar um planejamento para as empresas e os contribuintes. Porque ainda não temos nada definido, conforme a Valete já comentou, né, a gente não tem nada definido ainda para aplicar com vocês, fazer uma análise tributária. A gente só pode fazer uma análise tributária a partir do momento que for aprovado, for publicado, né, a aprovação da reforma, mas por enquanto a gente não tem nada definido, né? Mas, claro, a gente já tem algumas questões que o próprio ministro da Fazenda já entregou, né, o estudo sobre o IVA. Então, a alíquota ali, né, pode variar entre 25,45% a 27%, né, de acordo com esse estudo. Então, a gente tem mais ou menos definido a alíquota até 27% do imposto, tá? E a alíquota exata só vai ser definida, claro, depois da aprovação da reforma no Senado e depois, claro, sanção presidencial, que ainda talvez vá colocar algum veto, né, depois da aprovação, mas ainda ela vai ser aprovada no Senado, ainda tem muito que rolar da reforma. Acredito que lá por outubro, né, Valete, a gente vai ter uma definição do Senado, é o que o pessoal vem comentando. Então é isso que a gente quer passar para vocês. Isso, e ainda tem a possibilidade, né, de voltar isso para a Câmara, se caso ainda houver alguma modificação, e a gente vê o comentário, né, através aí das notícias, que provavelmente vai ter, então, alterações, enfim. E aí a gente tem que aguardar todo esse passo, porque é isso que vai andar mais rápido, ou, na verdade, ter uma demora para essa aprovação, tá? Então, há uma instabilidade em ter certeza de data ainda, né? Porque depende dessa do Senado, e depois da do Senado, que meio que está previsto agora para outubro já, um posicionamento deles, aí nós teremos um próximo passo, que é ou vai avante ou retorna realmente se tiver alguma alteração. Isso. Então tem muita água para rolar ainda pela frente, né? A gente, principalmente também, setores ainda vão discutir com o governo, as alíquotas, tem muita coisa para ser estudada ainda e aprovada, né? Por isso que a gente fica nessa questão indefinida de não poder fazer um estudo tributário adequado de acordo com a reforma, para verificar qual a melhor tributação para a sua empresa, para o seu negócio. Então, por enquanto, a gente segue as tributações que já existem, e assim que tiver uma definição da reforma tributária, daí sim a gente parte para os estudos de como vai ficar a tributação para a sua empresa, tá? As alíquotas, ainda falando sobre alíquotas, tá? Enquanto ficam as alíquotas, a proposta da reforma, ela determina que alguns setores vão ter isenção de tributos, tá? Enquanto outros vão ter alíquotas especiais, com redução de até 60%, né? Um exemplo que a gente colocou aqui para vocês ficarem cientes é o setor de saúde, né, que está enquadrado na alíquota reduzida de 60% nessa reforma, né, onde a alíquota desse setor vai ser de até 10%, né, então a gente tem lá a alíquota que vai ser definida, né, no imposto, mas como eles vão ter um benefício da redução de até 60%, a alíquota total deles fica em até 10%. Mas, claro, isso é uma questão ainda não totalmente definida, né? A gente só está passando aqui o que já vem de estudos e o que está tramitando, né, aí sobre a reforma. Tá, pessoal, só para deixar vocês por dentro, mais ou menos, de como fica essa situação. Isso também tem, né, uma questão assim do setor de, por exemplo, hortifruti, cesta básica, tudo eles estão fazendo um estudo para ter redução da alíquota, né? Então, sim, nada ainda super definido ainda, porque realmente falta bastante normas a serem escritas e também votações que estão aí, que nem essa do Senado, tá? Para fazer, inclusive, alterações com relação ao que já está escrito aí na reforma, mas eles já deixam claro que situações tipo medicamentos especiais, equipamentos para necessidade especial, né, no caso, para acessibilidade,
Essas linhas, assim, que são extremamente necessárias, elas vão ter, sim, benefícios. Agora, nós ter certeza de quanto é esse ainda não se tem. Se tem uma estimativa que nem aqui ele está trazendo, né? Que também a reforma já também menciona, mas tudo isso pode haver modificação. Então, é bem importante você está sempre acompanhando aí as nossas comunicações, e assim que tiver mais evoluções com relação à reforma, nós também vamos deixar vocês conscientes e também, assim, ó, de qual passo já está, né? Olha, agora nós temos que tomar a seguinte decisão, então a gente vai estar sempre acompanhando os clientes para que seja feita um planejamento tributário assim que as coisas estiverem bem definidas e que, de fato, começar a vigorar. Então, a gente sempre traz aqui para o cliente ficar tranquilo, né? Não precisa ficar preocupando em fazer conta agora e quanto vai ficar meu produto e minha margem. Não adianta, viu? Não adianta você gastar energia nesse momento. Tem que acalma o coração, segue, né, todos os acompanhamentos das modificações que a gente vai te deixando por dentro e vai ficando ciente de cada passo que a reforma vai tendo, para a gente poder te orientar e assim estar junto com você para um planejamento tributário que com certeza ali na frente vai ser necessário. Obrigado, Varlete. Continuando aqui, então, né, pessoal, questão da reforma, como é que vai ficar o pessoal do Simples Nacional, né? O pessoal do Simples, né, o Simples Nacional, ele vai continuar, ele vai ser mantido, né, como regime simplificado de tributação. O Simples Nacional não vai acabar com a reforma, tá? O que vai acontecer nele? Vai ser retirados os tributos que serão extintos e serão adicionados os novos, né? As alíquotas vão sofrer reajustes, tá, do Simples Nacional, mas, claro, ainda nada definido, a gente precisa aguardar, mas o Simples não será extinto, tá, pessoal? A gente vai ter aqui algumas opções, por exemplo, para você recolher os novos IVAs dentro do Simples ou não, então ainda vai ser definida essa questão, a gente não tem nada de certeza para estar passando para vocês como é que vai funcionar, mas ele continua existindo, tá? O Simples Nacional não vai acabar. Tá? Cesta Básica Nacional. Igual a Barlete comentou agora há pouco, sobre a cesta básica é algo que é necessário para a população, né? Então, está previsto aí para a cesta básica alíquotas reduzidas a zero, né? Mas, claro, isso vai depender de uma lei complementar para definir quais serão os produtos destinados à alimentação humana. Depois da reforma ser aprovada, ainda tem esse estudo para definir quais produtos que vão ser destinados à alimentação humana, né? Que vai fazer parte dessa cesta para reduzir a alíquota zero, né? Esses produtos. Então, por enquanto, isso também a gente não tem, né? A definição desses produtos que vão ter a alíquota zero. Também tudo vai depender de um novo estudo do pessoal do governo, tá? Outros pontos importantes da reforma é a gente prevê uma criação de cashback, né? Que prevê a devolução de impostos para um público determinado com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, né? O pessoal de renda menor, né? Isso já acontece aqui no Rio Grande do Sul, né? No nosso nota fiscal gaúcha que o governo já coloca aqui para gente, que é o Receita Certa, o governo do estado do Rio Grande do Sul já devolve, né? Esse cashback. Então isso vai virar nacional agora com a reforma, né? Que o imposto ele vai retornar para o pessoal de baixa renda, né? Então vai ter esse cashback destinado para a população. Outra questão importante é o imposto do pecado. O que é o imposto do pecado? É um imposto que vai ser da União, tá? A União que vai gerenciar esse imposto, que ele vai trazer ali uma cobrança elevada sobre, por exemplo, cigarros, bebidas alcoólicas, ou produtos que agridem o meio ambiente, então eles vão ser tributados numa alíquota superior às que vão ser definidas na reforma tributária, né, gente? Então aqui a gente vai ter uma tributação maior nesses produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente, tá? Esse é um dos pontos também. O período de transição da reforma tributária, né? Igual a gente acha que depois de ser aprovada já vai começar para ontem a reforma, não é bem assim, gente. A gente tem um período de transição pela frente, né?
Então, pela proposta, são 2 tipos de transição, né? A transição federativa entre 2029 e 2078, né? Onde esse período ele vai ser necessário para o princípio do destino. O que é o princípio do destino, né? O que acontece atualmente? A mercadoria ela está saindo do estado aqui do Rio Grande do Sul, né? Vai para Santa Catarina, a tributação ocorre aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não, isso não vai existir, né? Entre 2029 e 2078, né? Vai ocorrer a tributação no estado onde ocorre o consumo do bem ou do serviço, né? Por exemplo, uma prestação de serviço que você presta aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas você viajou e vai prestar lá em São Paulo o seu serviço, né? E atualmente a gente tem prestações de serviços que a atividade ela é devida ao município que o estabelecimento tem o seu endereço, né? Ou seja, aqui no Rio Grande do Sul. A partir de agora, se o serviço for prestado lá em São Paulo, é lá que vai ser devido, né? Então, onde ocorrer o fato gerador é que vai ser devido o imposto. E essa transição ela vai ocorrer entre 2029 e 2078. Essa é uma das transições, tá? A segunda transição é a transição para o modelo de IVA, né, dos 2 impostos, o CBS e o IBS, que vai ocorrer entre 2026 e 2032. Então, não vai ser 2024, 2025 que vai começar, vai ser lá em 2026, a gente já vai ter o início, né, dessa transição, ela vai ser aos pouquinhos, não vai ser 100%, né, então, nesse intervalo, os 5 tributos existentes hoje, né, o PIS, COFINS, IPI, ICMS, ICS e o ISS, eles vão ser substituídos pelo novo IVA, né? Então, a substituição vai começar pelos impostos federais, ali em 2026, e em 2027 já vai ter a extinção do PIS, COFINS e redução da alíquota zero da alíquota do IPI, exceto na Zona Franca de Manaus, tá? E em 2029 tem o início do prazo de transição do ICMS e do ISS, né? Que a transição termina desses 2 impostos, que é de competência estadual e municipal, termina lá em 2032. E no ano seguinte, o antigo sistema de tributação de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS vai ser extinto por completo. Então, só para deixar aqui claro que depois de aprovada, não é no próximo mês, não é já no próximo ano que vai acontecer já a reforma tributária, vai ser tudo gradativamente, né, substituído. Até porque a gente tem que cuidar a questão das arrecadações dos estados e municípios, né, para não ficarem prejudicados com essa mudança, né, que vai estar ocorrendo. Então seria isso, pessoal, que eu tinha para contribuir no momento. Não sei se a Barlete ou a Eila querem colocar mais alguma questão para a gente. Isso, Eduardo, obrigado pela contribuição, pelo esclarecimento. Lembrando que né, a gente fez um momento muito breve, porque a gente não está entrando em cada detalhe. Se parar para analisar cada detalhe do que já está em votações e pode ter muitas mudanças, nossa, ficaria uma manhã inteira aqui, um dia inteiro. Mas nosso foco aqui é realmente só te trazer um breve cenário. Gente, o que está acontecendo, o que não está acontecendo? Não estamos aqui querendo trazer para vocês questões de impactos, né, que isso possa estar trazendo também. Nosso foco não é esse. O nosso foco é trazer para os empresários a tranquilidade de que seja você serviço, seja você comércio, e aqui é muito importante frisar isso, importante é você acreditar no teu produto, acreditar no teu serviço, na tua entrega, porque de qualquer forma, o consumo sempre vai existir, seja do serviço, seja do produto, né? Se você vende produto, o consumo sempre vai existir. Claro, dependendo das situações, em algum momento pode reduzir ou não, mas é importante você já ter o controle hoje de toda a tua parte financeira, a tua parte de custo, quanto que custa para você manter esse produto, quanto que custa para você fazer esse serviço, que isso vai fazer toda a diferença quando você tiver um grande conhecimento com relação ao que você tem hoje, dentro que já existe há bastante tempo, quando começar a virar essa chave. Porque o teu produto ou o teu serviço, de qualquer forma, ele vai ser consumido. Você já tem os teus clientes, ou você vai ter os teus clientes, e o teu diferencial é o que vai manter
você ainda é muito competitivo com relação a toda a concorrência que existe aí na tua região, na tua cidade, enfim. Então, é importante você trabalhar com o teu diferencial, importante você ter um cuidado do teu produto, como você está apresentando, como que você está oferecendo, como que você está apresentando isso, e é nisso que você tem que focar. E o restante a gente surfa na onda. Hoje a gente tem a onda que a gente tem, né? Que já se conhece há bastante tempo, essa regra nossa, alta carga tributária, pelos estudos que vem se vendo, né? Não vai ser tão benéfica no primeiro momento assim, mas existe muita mudança a ser tomada ainda, então a gente acredita sim que há uns estudos que serão feitos voltados para que realmente reduza a carga tributária e contamos que isso aconteça. E se não acontecer, gente, não nos preocupamos com isso, nós temos que surfar na onda que vai vir. Porque você não pode deixar o teu negócio simplesmente deixar de existir por uma mudança. Você tem que estar preparado. Então, você tem que ser muito conhecedor dos teus custos, muito conhecedor do teu resultado, de quanto que a tua empresa precisa hoje para sobreviver, quanto que ela gasta, as margens dela. Isso você precisa ter muito conhecimento, para que quando vier algo nesse sentido, e a gente vai ter um período ali de poder, de transição, fazer os cálculos necessários, o planejamento necessário, com o tempo hábil que se vai ter também, para que possa passar essa nova realidade que em algum momento ela vai existir. Pode ser esses anos que a gente está colocando aqui, que é a previsão, que a princípio se tem, mas é aquilo que a gente falou para vocês, ainda há uma instabilidade muito grande e muitas indefinições de alíquotas ainda existem. Então, a gente tem que contar com o que a gente tem hoje e você ter conhecimento 100% do teu negócio. E você trabalhar 100% no teu produto e no que você presta de serviço para que você não seja avaliado pelo preço, mas sim pelo quanto que você entrega e o quanto que a tua empresa traz de retorno para esse cliente que você atende. Esse é o nosso recado para você. Essas regras, né, vão vir? Vão, em algum momento elas vão vir. Mas o que a gente quer deixar vocês tranquilo é com relação ao teu posicionamento, com relação a você querer saber sempre mais sobre o teu negócio e você fazer sempre o melhor dentro das tuas possibilidades para que qualquer situação que venha a gente possa se adaptar. O nome aqui é adaptar e você, né, claro, ter resultado, lucratividade com isso para que faça sentido a existência do teu negócio. Então, esse é o meu recadinho, né, e a gente deixa aqui disponíveis, né, os nossos atendimentos, os canais, e-mails, telefone, enfim, marcar uma reunião com a gente para você trocar ideias com relação ao teu negócio. Estamos abertos aí para poder te ajudar e te orientar no que for necessário aí para a tua empresa. Tá certo, então. Obrigado, Marlete. Obrigado, Eila. Deixar avisado para os clientes, né? Pessoal, a gente está à disposição para marcar um cafezinho ali no escritório com a Marlete, ou um café virtual, né, Marlete, com a gente, também uma videochamada. O diálogo, ele acaba abrindo portas sempre. Então, é isso que a gente aqui na Portal costuma fazer, né, dialogar com os clientes, e a gente está aqui à disposição de vocês, gente. Certinho, um abraço, então, para todos, e conte com a gente aí para poder te ajudar. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.